que depois, com a transferência do empreendimento ao OS, acabou se transformando no triplex 164A. Eu posso lhe mostrar o documento? Peço Em para o senhor dar uma 2004, olhadinha. assinado por quem? Não, esse não está assinado. Eu não sei, doutor. Consta que esse documento foi apreendido no seu endereço, no apartamento em São Bernardo do Campo. Não me mostraram isso. O senhor quer dar uma olhada? Quem aprendeu não me mostrou um apartamento em São Bernardo do Campo. E está assinado por quem? Não está assinado. Então, se não está assinado, doutor, O senhor teria alguma explicação para esse documento ter sido apreendido no seu apartamento? não sei. Talvez quem acusa saiba como é que foi para lá. Eu não sei como é que está um documento lá em casa sem adesão de 2004, quando a minha mulher comprou o apartamento em 2005. Consta ainda na acusação que esse empreendimento do condomínio Solares foi transferido da Bancop para a OS Empreendimentos. O senhor ex-presidente teve conhecimento do fato e participou de alguma forma nessas negociações? Consta na acusação e documentos que a OS assumiu formalmente esse empreendimento em 8 de 10 de 2009. Nessa mesma época, a OS concedeu aos cooperados da Bancop, com direito sobre o empreendimento no Mar Cantábrico, prazo de 30 dias para optar pelo ressarcimento dos valores, até então pagos à Bancop, ou celebrar compromisso de compra e venda da unidade e prosseguir no pagamento do novo saldo devedor. Isso foi objeto de uma assembleia dos cooperados em 27 de 10 de 2009. Esses documentos estão nos autos, do evento 3, anexo 213 e anexo 214. Não sei se o senhor gostaria de ver. Eu não preciso ver não, doutor. Certo. Eu só quero repetir o seguinte, eu fiquei sabendo do apartamento em 2005, quando comprou, que declarou no imposto de renda de 2006, e fiquei sabendo em 2003, quando o Léo Pinheiro me procurou. Acho que é 2013. 2013. Perfeito. O senhor ex-presidente e sua esposa realizaram alguma opção nesse prazo fixado de 30 dias, contados dessa Assembleia de 27 de 10 de 2009? Não. Não? O senhor ex-presidente se recorda quanto foi pago pelo senhor ex-presidente e pela senhora sua esposa no total por esse apartamento contratado, unidade simples? Não lembro quanto pagou, não. Mas também está tudo declarado no imposto. Ele já deve ter aqui no processo, porque isso tem sido falado mais do que notícia ruim. Perfeito. O Ministério Público Federal afirma que foram pagos cerca de R$209 mil até setembro de 2009. O senhor presidente saberia dizer se foi aproximadamente isso? Sim. O senhor ex-presidente sabe me dizer se depois que a OS assumiu o empreendimento em outubro de 2009, foram feitos novos pagamentos pelo apartamento? Acho que não. O senhor ex-presidente sabe me explicar por que, diferentemente de todos os demais cooperados da Bancop, que tiveram que, em 2009, optar pela continuidade da compra, celebrando contratos com a AS, ou pedir a devolução do dinheiro, inclusive com prazo de 30 dias contados da Assembleia em 27 de 10 de 2009, o senhor e a senhora sua esposa não tiveram que fazer essa escolha? Tem uma hipótese, a dona Marida pode não ter recebido o convite para participar da Assembleia. Essa é apenas uma hipótese ou o senhor tem conhecimento a única que eu específico? posso imaginar. Nunca lhe foi informado nada a esse Nunca. respeito? Nunca. Nem pela senhora sua esposa? Não, eu vou lhe repetir. Eu fiquei sabendo do apartamento no ato da compra, que era um investimento, e fiquei sabendo em 2013, quando eu fui procurado. Perfeito. Consta que esse apartamento 141, do qual se refere a essa cota, cujo termo de adesão foi assinado por sua esposa, consta que esse apartamento foi alienado pela OS Empreendimentos, com o número 131, em virtude da mudança da numeração do prédio, a uma terceira pessoa, em 26 de 4 de 2014. Está no processo no evento 3, arquivo comp 299. O senhor ex-presidente teve conhecimento da venda desse apartamento na época? O senhor ex-presidente foi consultado a respeito da realização dessa venda, já que ele dizia respeito ao apartamento correspondente à sua cota? Doutor Moro, como eu não requisitei apartamento e não recebi apartamento, eu não tinha por que ser informado.
É que esse apartamento diz respeito àquele apartamento que estava vinculado à sua cota no Bancop. Não fui informado. A senhora, sua esposa, foi informada? Não acredito. Pelo que eu tenho ouvido aqui nos depoimentos aqui, parece que esse apartamento foi dado em garantia umas 50 vezes, parece, para outras pessoas que a OAS dizia. A OAS apresentou uma contestação e uma demanda judicial, isso está nos autos evento 3, arquivo comp 18, uma peça datada de 18/9/2013, de que os cooperados nessa Assembleia de 27/10/2009 teriam aprovado o acordo com a OAS para transferência do empreendimento, com 3 abstenções apenas e nenhum voto contra. O senhor já respondeu, mas o senhor confirma, então, o senhor ou a senhora, sua esposa, algum representante, ninguém participou da Assembleia? Não. A OAS Empreendimentos também, em petição dirigida ao Ministério Público do Estado de São Paulo, em 29/8/2011, isso consta no processo no evento 3, arquivo comp 226, declarou expressamente o seguinte, abre aspas, o empreendimento do condomínio Solares é composto por 2 edifícios, contendo 112 unidades autônomas. Declarou ainda, isso em 29/8/2011, abre aspas, que todas as unidades haviam sido vendidas. Foram vendidas 111 unidades do empreendimento para ex-cooperados da Bancop, bem como uma unidade do empreendimento para novo adquirente. O senhor ex-presidente, saberia me explicar por que a OAS teria declarado isso, se o senhor ex-presidente afirma que não havia ainda exercido essa opção de compra do apartamento? Eu fiquei sabendo aqui do depoimento, dos depoentes, é que apenas em 2012, me parece, ou no final de 2011, por causa do meu câncer, a dona Maria tinha autorizado a OAS vender o apartamento. Uhum. Isso eu vi aqui no depoimento, eu não sei de quem, mas eu vi isso aqui. É que a afirmação que a OAS Empreendimentos faz aqui nessa petição que fez ao Ministério Público, isso em 2011 ainda, que todos os apartamentos tinham sido vendidos. E o senhor afirma que... Então deve ter vendido o apartamento e ter falado com a dona Marisa. Certo. Consta também nos autos, segundo o Ministério Público, a afirmação de que o imóvel triplex 1684A, antigo 174, nunca foi posto à venda pela OAS Empreendimentos ao público, desde 2009 até hoje. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Não. Sabe o motivo? Não. O senhor ex-presidente esteve em visita no apartamento triplex 164A, condomínio Solares? Tive em 2014. Quantas vezes o senhor esteve no local? Uma vez. O senhor pode me descrever as circunstâncias, o motivo dessa visita? Não, o Léo esteve, ele inclusive já disse aqui também, o Léo esteve lá no escritório dizendo que o apartamento tinha sido vendido e que ele tinha, acho que mais um apartamento dos normais e o triplex. Eu fui lá ver o apartamento. Fui lá ver o apartamento, coloquei 500 defeitos no apartamento, voltei e nunca mais conversei com o Léo sobre o apartamento. O senhor o senhor se recorda quem foi junto ao senhor nessa visita? Minha mulher. Só. E quem estava presente da OAS? Não sei. Sei que estava o Léo. Léo Pinheiro estava. E qual foi o conteúdo da conversa dessa visita, senhor ex-presidente? O senhor se recorda? O conteúdo da conversa é que o Léo estava querendo vender um apartamento. Uhum. E o senhor sabe que, como todo e qualquer vendedor, sabe que quer vender de qualquer jeito. Não sei se o doutor já procurou alguma casa para comprar, para saber como é que o vendedor quer fazer. E eu disse ao Léo que o apartamento tinha 500 defeitos, sabe? O senhor recusou de plano a aquisição desse apartamento? Não, porque eu não recusei de plano, porque o Léo falou, eu vou dar uma olhada, depois eu falo com você. O senhor Léo Pinheiro disse que iria fazer alguma reforma nesse apartamento? Não, no dia que eu fui lá não disse. Depois ele disse? Ele disse que ia olhar e que depois me procurava para conversar. Sei. Isso foi em fevereiro de 2014, se não falha a memória. 2014. Certo. O senhor ou a senhora, sua esposa, solicitaram alguma espécie de reforma nesse apartamento? Não. Não? O senhor esteve uma única vez. O senhor, ex-presidente, tem conhecimento se a senhora, sua esposa, ou familiares, ou pessoas a seu serviço estiveram novamente nesse imóvel? Me parece que a minha esposa esteve mais uma vez. O senhor ex-presidente diz me parece, ou o senhor ex-presidente tem certeza? Me parece. Me parece que ela foi
Me parece que ela foi com meu filho Fábio, e chegou lá, o apartamento me parece que estava desmontado, estava totalmente desmontado. É a informação que eu tenho pelo meu filho e não por ela. Por qual propósito o senhor Não sei. ex-presidente ela teria feito essa visita? Hein? Com qual propósito a senhora, sua esposa, teria feito a segunda Certamente visita? ela ia dizer que eu não queria mais o apartamento. Porque quando eu fui ao apartamento, eu percebi que aquele apartamento era praticamente inutilizável por mim, pelo fato de eu ser, independente da minha vontade, uma figura pública, e eu só poderia ir naquela praia ou segunda-feira ou quarta-feira de cinza. Certo. Consta no processo que essa segunda visita da senhora, sua esposa, teria sido por volta de 21 ou 22 de agosto de Eu 2014. não sei a data, doutor. Saberia se foi aproximadamente Eu isso? não sei, foi em agosto. Foi em agosto. Eu já perguntei isso ao senhor, mas só para ficar claro, o senhor ex-presidente, sua esposa ou familiares orientaram a realização de reformas no apartamento triplex? A instalação de cozinha ou elevador privativo? Eu não orientei. O que eu sei é que no dia que eu fui, houve muitos defeitos mostrados no prédio. Muitos. Defeitos de escada, defeito de cozinha. O senhor ex-presidente, quando exatamente o senhor decidiu que não ficaria com esse imóvel, com esse triplex? Na verdade, no dia que eu fui ver, eu me dei conta de que não era possível que eu tivesse um apartamento na Praia das Astúrias, sabe, naquele local. Eu não teria como visitar a praia. Segundo, o apartamento era muito pequeno para uma família de 5 filhos, 8 netos. Certo. E agora uma bisneta. Então, logo na sua primeira Sabe? visita, o senhor já entendeu que não ficaria. Que não poderia. Eu transmitiu essa Nós informação. discutimos isso, porque até a dona Marisa tinha uma coisa importante, ela não gostava de praia. Certo. Ela nunca gostou de praia. Certamente ela queria um apartamento para fazer investimento. E o senhor comunicou o senhor Léo Pinheiro que o senhor não ficaria com o apartamento? Não. Não sei por que, mas não comuniquei. O senhor entendeu que não ia ficar com o apartamento, mas o senhor não comunicou ele? Não sei se entendi. Eu não entendi, eu não ia ficar com o apartamento, mas a dona Marisa ainda tinha dúvida se ia ficar para fazer negócio ou não. E ela, em algum momento, decidiu não ficar com o apartamento? Não discutiu isso comigo mais. Não discutiu. O senhor tem conhecimento se depois daquela segunda visita ela resolveu ficar com o apartamento? Não. Tem conhecimento ou não resolveu Eu não ficar? soube que a dona Marisa foi a segunda vez. Tá. Sabe? Eu fiquei sabendo depois que ela tinha ido ao apartamento e que ela também não tinha interesse de comprar. Quando que o senhor ficou sabendo que ela foi na segunda vez? Um dia, sabe? Não foi no mês de agosto, não foi no dia que ela foi depois. Depois de quanto tempo, Não aproximadamente? sei, é difícil precisar. Agora se foi 10 dias, 15, 20 dias. Quando o senhor depôs no inquérito sobre esses fatos, o senhor disse isso aqui, abrindo aspas. Quando eu fui a primeira vez, eu disse ao Léo que o prédio era inadequado, porque além de ser pequeno, um triplex de 215 metros é um triplex Minha Casa Minha Vida, era pequeno. Aí a autoridade policial perguntou, isso é bom ou é ruim? Aí o senhor respondeu, era muito pequeno, os quartos, era escada muito. Eu falei, Léo, é inadequado para um velho como eu, é inadequado. O Léo falou, eu vou tentar pensar um projeto para cá. Quando a Marisa voltou lá, não tinha sido feito nada ainda. Aí eu falei para a Marisa, olhe, vou tomar a decisão de não fazer, eu não quero. Uma das razões é porque eu cheguei à conclusão que seria inútil para mim um apartamento na praia. Eu só poderia frequentar a praia dia de finados se estivesse chovendo. Eu tomei a decisão de não ficar com o apartamento. O senhor pode me esclarecer? Porque parece que o senhor está dizendo coisa pela diferente. ordem, Coisa diferente. só fazer uma pergunta. Excelência, Vossa Excelência disse um inquérito. Vossa Excelência poderia identificar qual inquérito? E 2, esclarecer se esse é o depoimento prestado no dia que Vossa Excelência determinou a condução coercitiva do interrogando? Sim, é esse depoimento colhido pela polícia nessa oportunidade. Certo. O senhor pode esclarecer? Porque o que o senhor afirma aqui é que quem tomou a decisão de não ficar com o apartamento foi o senhor, que o senhor já teria manifestado reservas na primeira visita e que na segunda visita da sua esposa,
porque as reformas sequer estariam prontas, o senhor teria decidido não ficar com o Eu apartamento. disse exatamente nas duas coisas, tanto no primeiro depoimento como agora a mesma coisa. Obviamente que é difícil, se eu não estou lendo, repetir as mesmas palavras. Sei. Mas eu fiz todos os defeitos que tinha que fazer no apartamento. Uhum. Tá? E o Léo disse exatamente, eu vou pensar numa proposta e te faço. E nunca mais eu conversei com o Léo sobre o apartamento. Mas uma proposta de reforma do Eu não apartamento? sei qual era a proposta, ele disse que fazer uma proposta. O Não senhor me disse de fazer reforma. Tá. Eu vou interromper o áudio aqui pelo tamanho dele e já retomamos.